dia, boa tarde, boa noite, estejam bem. Eu sou o professor Silvio e agora a gente vai ver a segunda parte da aula sobre texto narrativo. Vimos a primeira parte falando sobre o enredo e agora veremos a segunda, mas antes eu vou me descrever para vocês. Sou baixo, tenho 1,70 m, sou magro, sou pardo, tenho cabelos curtos, olhos castanhos, estou vestindo uma camiseta preta e uma calça jeans marrom. Vamos à aula, pessoal? Então agora a gente vai falar sobre os personagens, né? Porque os personagens vão habitar o mundo narrativo. Então, aquele nosso exemplo que eu falei para vocês, né? A gente vai ter nos Vingadores o Capitão América, o Homem de Ferro, o motorista do Homem de Ferro, o Thanos, o Ultron, a Viúva Negra, vários personagens. Só que dependendo do que esses personagens vão fazer, qual vai ser a importância deles no texto narrativo, ou no filme, que também é um texto narrativo, eles serão classificados de modos diferentes, tá? Vamos agora às classificações dos personagens. Os primeiros tipos de personagens que nós vamos ver serão os protagonistas, né? E agora a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque existem dois tipos de protagonistas. Nós temos os heróis, que como exemplo tem o Superman aí, né? Voando porque ele é fortão, ele é bonito, ele solta raio pelo olho, ele não mente, ele é todo perfeito. Então esse é o protótipo do herói, esse é o exemplo do herói, é aquele ser que não tem defeito, o ser que faz tudo certinho. Temos outros exemplos também, né? Como o próprio Capitão América, né? Só que para ser herói não precisa ter superpoderes como o Superman nem o Capitão América. A gente vai ter o Batman também, que não tem superpoderes, mas ele é forte, né? Ele bate em todo mundo, briga pra caramba, é inteligente, consegue pilotar helicóptero, lancha, carro, moto, tem um cinto de utilidade que ele consegue usar para mais diversas coisas. Ou seja, o protagonista herói é aquele ser que vai estar acima da normalidade. Esse vai ser o protagonista herói. Mas cuidado, vai ter que ser superior tanto fisicamente, quanto intelectualmente, quanto moralmente. Porque agora a gente vai ver um outro tipo de protagonista que vai ser o anti-herói. Cuidado para não confundir anti-herói com vilão, são coisas diferentes. O anti-herói, ele não é o vilão, ele é o protagonista, ele é o personagem principal, mas ele não é igual ao herói, ele não é perfeito. Então, como exemplo, eu trouxe aqui o Chapolin Colorado, que é da minha época lá, da década de 70, da década de 80, que ele tem alguns poderes também, só que ele é todo atrapalhado, ele entende tudo errado, ele confunde as coisas, e derruba as coisas, quebra tudo, mas lá no final, como ele é um protagonista, ele vai conseguir resolver também o problema lá na série dele. Mesma coisa, né, é o famoso Homem de Ferro. Ele também é super inteligente, o cara é um playboy, milionário, só que ele também tem problemas porque ele mente para conseguir o que ele quer, ele dissimula, ele usa as pessoas, então moralmente ele tem um defeito. Então ele não pode ser classificado como herói, ele é um anti-herói. Tem mais um aqui que talvez vocês conheçam, que é o Deadpool. O Deadpool, ele é o anti-herói por excelência, né? Porque ele tem um problema físico, né? Porque ele tem o rosto todo queimado, só que além do problema físico, ele xinga, ele faz trollagem com os outros, ele não tem nenhum respeito por nada, ele faz um monte de besteira, mas ele também é um protagonista e anti-herói. Por quê? Mesmo com todos esses defeitos, ele vai conseguir lá no final resolver o problema lá e conseguir eliminar ou prender o vilão. E agora vai ter um que tenho certeza que a maioria não conhece, mas fica como indicação de um filme aí muito famoso chamado Náufrago, né? Que ele também é um anti-herói. Ele é um passageiro num avião que cai, ele vai parar numa ilha e ele fica sozinho numa ilha. Então o que ele faz? Para não ficar muito sozinho, apenas falando com o mar, com as árvores, ele pega uma bola de vôlei, que vocês estão vendo aí, da marca Wilson, desenha um rostinho nessa bola e ele começa a chamar essa bola de Wilson. E fica boa parte do filme nesse diálogo entre ele e o Wilson. É bem interessante, tá? Ele também é um anti-herói, porque ele não tem nenhum superpoder. Coitado, está lá, ele é lá no deserto, lá ele tem que aprender a se virar sozinho. Então ele é um exemplo de anti-herói também. E agora a gente vai ver o antagonista. Nós vimos os protagonistas, né? Herói e anti-herói, e agora o antagonista. Esse sim, esse vai ser o vilão. O primeiro que a gente vai ver, vai passar aqui agora pra gente rapidinho, é o Coringa. Esse aqui é o antagonista, é o vilão mesmo. Ele vive para acabar com a vida do Batman. Só que não tem apenas o Coringa, a gente vai ter também o Thanos, né, lá dos Vingadores, a gente vai ter o Ultron também. O antagonista, esse sim é o vilão. Ele vive para atazanar, para acabar com a vida do protagonista. Esse é mais tranquilo, né, pessoal?
E o antagonista agora a gente vai ver uma coisa interessante. No filme Náufrago, como antagonista, não vai ser uma pessoa. Vou até deixar ele aqui um pouco obscuro, porque o antagonista nesse filme será a própria natureza da ilha, porque é a ilha que vai oprimir o nosso protagonista, né? Ele vai sentir fome, ele vai sentir frio, vai ficar na chuva, ele vai ter que aprender a fazer uma cabana para ele com folhas de bananeira, ele vai aprender a pescar e outras coisas mais. Ou seja, o antagonista ele quase sempre vai ser uma pessoa, como o Coringa que a gente está vendo aí. Só que ele também pode ser o próprio ambiente em que o protagonista está. Ele pode ser um animal, como em Jurassic Park e outros filmes também. Tudo bem? Então, só para relembrar aqui, protagonista pode ser herói ou anti-herói e em oposição ao protagonista a gente tem o antagonista. Tranquilo, né? Vamos lá, personagens secundários. Pessoal, além de protagonista e antagonista, temos que ter também os personagens secundários que parte vai ajudar o mocinho, parte vai ajudar o vilão. Então a gente tem, né, o Rápido, o motorista do Homem de Ferro, a Pepper, a namorada do Homem de Ferro também, o comissário Gordon lá do Batman e o Alfred também, que é o mordomo do Batman. Sempre assim, ó, uma importância um pouco menor que protagonista e antagonista, mas também estão ali na história, estão no texto narrativo. Vamos em frente. Agora a gente vai ver o tempo narrativo, como o tempo se desenvolve numa narrativa. São apenas dois modos diferentes, tá? A gente vai ter o tempo cronológico, né? Cronológico que vem de Cronos, o deus grego do tempo, e cronológico também a gente lembra de cronômetro, né? Que é o que marca o tempo também. Então, no tempo cronológico, a história vai discorrer, ela vai numa direção linear. Vai ser como? Início, meio e fim. Porque a gente sabe que na nossa natureza o tempo não volta. Então, é início, meio e fim direto, tá? Esse é o tempo cronológico. Como exemplo aqui, ó, veja uma imagem aí, ó, vai revelando a história de vida de uma pessoa, né? O bebezinho vai crescendo, criança, e vai virando velhinho. Então, esse é o tempo cronológico, do início ao fim, sem parar, linear. Veja uma setinha aí, tudo bem? Ao contrário, a gente vai ter o tempo psicológico. Mas por que psicológico? Psicológico porque vai ser o narrador ou o personagem na sua mente que vai fazer uma viagem para o passado ou um salto para o futuro. E por isso é psicológico, vai estar na mente, ou do personagem ou do narrador. Então, a história se inicia, ela vai até o meio, só que ela pode voltar lá para perto do início e ficar nessa tensão de ida e volta em algum tempo, em algum espaço. Se ela volta para o passado, a gente chama de flashback, tá? E pode também imaginar o futuro, vai ser um salto para o futuro, e depois a história chega ao fim. Para exemplificar, vamos imaginar que essa moça está fazendo aqui a narrativa da história de vida dela, tá? Então ela está contando a história de vida dela, ela vai e começa a imaginar o passado dela. Olha o flashback aí, ela lembrou dela criança, brincando no parquinho com as criancinhas ali, castelo de areia, e ela termina essa lembrança, esse flashback, ela volta para a história e vai terminar a história dela. Então, toda vez que um narrador ou um personagem, ele volta para o passado ou dá um salto para o futuro, o nosso tempo será psicológico, tudo bem? Vamos em frente então. Espaço e ambiente. Agora é super tranquilo, turma. Espaço é o local onde a narrativa está passando, né? Local ou locais, dependendo da história. Pode ser uma escola, pode ser um iate. E ambiente será a carga emocional que esse espaço vai carregar, vai trazer para a gente. Então eu tenho essa escola aí bem bonita, bem edificada, pintada, bonitinha, vai me dar uma carga emocional de quê? De tranquilidade, né? De paz, pô, aqui as crianças vão ser bem cuidadas e tal. Olha a diferença do espaço e do ambiente dessa escola aqui, né? Enquanto naquela lá em cima eu tenho uma carga emocional de tranquilidade, de paz, aqui embaixo já tem um pouco mais de incerteza do que vai acontecer, porque as crianças não têm mesa, não têm carteira, né? A parede é de tijolo. Então o ambiente é a carga emocional, é o sentimento que esse espaço vai trazer para mim. Do mesmo modo, a gente tem aquele iate bonitão e tem esse veículo aquático aí que a gente pode nem chamar de barco, né? Que esse senhor está usando para pescar. É apenas uma boia que ele tem ali, é o que ele tem. Então a carga emocional que vai trazer para a gente é bem diferente. Então o espaço é físico e o ambiente é emocional. Tranquilo, né? Para terminar, a gente vai ter agora, né, para fechar com chave de ouro, a gente vai falar do narrador. Nossa, o texto é narrativo justamente por causa do narrador, né, que é quem conta a história. Só que existem também, pelo menos, dois modos básicos de contar a história. A gente vai ter o narrador personagem. E por que narrador personagem? É porque ele vai mergulhar na história.
Tá vendo aquilo ali? Mergulha na história e ele faz parte da história. Ele participa da história. E como a gente vai perceber que ele é narrador personagem? Venham comigo aqui, ó, esse trechinho aí, uma adaptação que eu fiz da música da Isa, Dona de Mim. Já me perdi tentando me encontrar, já fui embora querendo nem voltar. Penso 2 vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Então, nessa adaptação, porque eu sei que o narrador é o personagem, pelo uso dos verbos em primeira pessoa. E esse narrador também é chamado de narrador em primeira pessoa. Então, ó, me perdi, me encontrar, fui embora, tudo, ó, primeira pessoa, eu, querendo nem voltar, eu penso, e por aí vai o texto todo. Por isso, narrador personagem, é aquele que conta a história e participa dela. Só que tem aquele narrador também, que ele não vai participar da história, é o narrador observador, ele vai ficar de fora, ele já sabe tudo o que aconteceu naquela história, ele vai apenas passar para a gente, de modo a ir mais distanciado. Ele não vai entrar na história, naquele camarada que mergulhou no livro, aqui não vai ter, aqui vai estar distante da história, mas ele sabe tudo o que aconteceu naquela história. Então, para exemplificar aqui, ó, um trecho do texto. O senhor de bastante idade chegou ao consultório médico para fazer um curativo em sua mão, na qual havia um profundo corte, e muito apressado pediu urgência no atendimento, pois tinha um compromisso. Pessoal, olha só, turma. Aqui a gente não vai ter mais aquela primeira pessoa. A gente vai ter a terceira pessoa nos verbos, porque o narrador observador também é chamado de narrador em terceira pessoa. Então a gente vê ali, ó, chegou ao consultório, né, para fazer um curativo. Veja que o narrador sabe tudo. Ele sabe que o corte era profundo, ele sabe que o personagem estava apressado, ou seja, ele é observador porque ele já sabe tudo que aconteceu e o que vai acontecer naquela história. Tudo bem, pessoal? Então, muito obrigado aí e até a próxima videoaula.